Oi, meus amores, tudo bom? Vamos para a nossa aula de português. Bom, hoje temos um assunto novo que é facinho, não tem nada de complicado não. Acredito que vocês não tenham visto esse assunto ainda, por isso prestem bastante atenção para poder entender o que é que o assunto está falando, tá bom? Então vamos começar. Todos pegando o livrinho na página 108. A gente vai primeiro fazer uma produção de texto. A gente vai ler, em produção não, interpretação de texto. A gente vai ler o texto e responder de acordo com o que ele quer dizer. Então vamos começar. Bom, a seguir, página 108, tá? Do livro grosso. A seguir, você vai ler um texto de divulgação científica. Plástico de camarão. Imagine copos de festa, peças de xadrez e até caixas de ovos feitos com nada mais nada menos que camarões. Acha estranho? Pois saiba que isso pode virar realidade no futuro, com o desenvolvimento de um novo tipo de plástico produzido a partir de uma substância presente na casca de camarões, que pode ainda ajudar a preservar o meio ambiente. Esse plástico é ecológico, é feito à base de quitina, o segundo componente orgânico mais comum em nosso planeta. Muito resistente, ele está presente nas cascas de crustáceos, como os camarões, nas asas das borboletas e nos exoesqueletos dos insetos. Utilizamos os camarões porque muitas fábricas que processam esse animal para a produção de alimentos jogam fora suas cascas, explica o bioengenheiro Xavier Fernandes. Um dos participantes do estudo feito na Universidade de Harvard, quase que não sai, nos Estados Unidos. Assim, evitamos o desperdício e ainda conseguimos uma fonte de quitina. Além disso, ao contrário do plástico usado atualmente, que é um derivado do petróleo e demora séculos para se decompor da natureza, o novo produto demora no máximo alguns meses para desaparecer e por isso gera muito menos poluição. A quitina faz parte da natureza, então existem muitos micro-organismos que a produzem e decompõem, ressalta Xavier. Os produtos tradicionais não são parte da natureza. Os plásticos tradicionais não são parte da natureza. Então, quando são jogados fora, a natureza não sabe o que fazer com eles. Parece incrível, não é? E as vantagens do material não param por aí. Se jogado no meio ambiente, o plástico de quitina também dá uma ajudinha para a flora. A quitina possui nitrogênio, um componente escasso necessário para o crescimento de uma planta. E quando ela se decompõe no solo, solta nitrogênio, que é absorvido pela planta. Lembra Xavier? Possibilidades futuras. Xavier conta que foram feitas duas versões do plástico, uma mais barata, que contém apenas quitina, e outra mais cara, feita de quitina e de outra proteína presente na seda, a fibroína. A primeira versão é mais fácil de fabricar e já usamos para fazer copos, caixas de ovos e peças de xadrez, explica. Já a segunda, com a proteína da seda, é muito mais forte e pode ser utilizada em áreas mais específicas, como a medicina. A novidade é promissora, mas ainda deve demorar a ser aplicada em produtos vendidos no mercado. Toda a indústria está acostumada a utilizar o plástico tradicional. Então, para começarmos a desenvolver produtos com o novo plástico, será preciso construir um novo tipo de indústria, com novas máquinas, destaca Xavier. Bom, se um dia ele se tornar realidade, com certeza eu vou trocar todo o plástico lá de casa por esse modelo ecológico. E você? Depois de ter lido essas páginas, vocês vão para a página 110. Primeiro, que instituição é responsável pela pesquisa apresentada no texto? A instituição, gente, é a Universidade de Harvard. Mas não precisam escrever isso, não. Essa universidade não é aqui no Brasil, não. Fica nos Estados Unidos. Aí tem. Esse texto de divulgação científica apresenta informações sobre o desenvolvimento de um novo tipo de plástico. Como esse novo tipo de plástico é feito? Vocês vão ver lá no texto como esse novo tipo de plástico é feito e vão escrever. Na letra B, vocês vão dizer
um dos benefícios desse novo tipo de plástico. Depois isso na letra B. Depois na letra C, você vai dizer o que foi que fez, o que motivou as pessoas a pensar em criar esse novo tipo de plástico. Aí depois você vai no terceiro quesito. Releia um depoimento apresentado no texto de divulgação científica. Utilizamos os camarões porque muitas fábricas que processam esse animal para a produção de alimentos jogam fora suas cascas, explica o engenheiro Javier Fernandes, um dos participantes do estudo. Qual é a formação do pesquisador citado no texto? Javier Fernandes, ele fez o quê? Ele é formado em quê? Tem dizendo lá o que ele é formado, o que ele trabalha, né? Qual a profissão dele. Aí na letra B, tá mandando marcar um X, na alternativa que apresenta a importância de depoimentos de pesquisadores em um texto de divulgação científica. Bom, esses depoimentos garantem o sucesso da pesquisa ou os depoimentos conferem mais credibilidade às informações apresentadas? Qual dos dois vocês acreditam? Esse aí tá um pouquinho complicado, então eu vou ajudar vocês nesse. A resposta, gente, é o segundo quadradinho. Tá dizendo aí que os depoimentos conferem mais credibilidade às informações apresentadas. E no quarto quesito, vocês vão botar no caderno, vão responder de que maneira esse texto de divulgação científica se relaciona com o texto Gerando Menos Lixo, da página lida na... Gerando Menos Lixo... Eita, vai, deixa eu falar de novo, que eu tô falando muito rápido. No caderno, responda de que maneira esse texto de divulgação científica se relaciona com o texto Gerando Menos Lixo na Escola, lido na página 95 a 97. Vejam só, vocês vão voltar para a página 95 até a página 97, vão ler. E depois vocês vão ver o que está combinando esses dois textos, o que são parecidos entre eles. Vocês vão ver o que esse texto da página 95 até a página 97 tem parecido com esse texto do plástico de camarão que a gente acabou de ler. Vocês vão escrever isso no caderno para mim, tá bom? Aí depois que vocês terminarem essa atividade, vocês vão para a página 111, que é o assunto de hoje. É sobre verbos que terminam, palavras que terminam com isar e içar. Isar, ó a diferença, aqui tem um Z e aqui tem um S. Palavras que terminam aí, às vezes a gente se confunde, às vezes a gente pensa que uma palavra é S, mas é Z, ou então se aqui ela é Z, mas é S. A gente vai aprender um pouquinho sobre isso agora. Então, todos pegando o seu livro que eu vou começar. Verbos terminados em isar e içar. Leia as frases a seguir e pronuncie com atenção os verbos em destaque. Eles decidiram economizar nas refeições. Na primeira frase. Aí na segunda. Tomaremos uma decisão depois de analisar o caso. Note que o som, o final das palavras, dessa palavra aqui, economizar e analisar é igual, mas ela escreve de maneira diferente. O som é igual, mas se escreve de maneira diferente. Agora, veja quando usar o Z ou o S na grafia de verbos terminados em isar ou içar. A gente tem que usar, gente, o S quando for uma palavra, bora ver? Verbos derivados de palavras com S em sua última sílaba são escritos com S. Verbos derivados de palavras com letras diferentes de S em sua sílaba são grafados com Z. O que é isso, gente? Existem dois tipos de palavras. Palavras primitivas e palavras derivadas. O que são palavras primitivas e palavras derivadas? São palavras primitivas e verbos derivados. Bom, é como se a primitiva, gente, fosse o pai e derivado fosse o filho. Aqui, deixa eu mostrar para você. Aqui tem a palavra alfabeto. Aqui tem a palavra alfabetizar. Essa palavra alfabetizar veio dessa palavra aqui, ó, alfabeto. É como se alfabeto fosse o pai e alfabetizar fosse o filho. Primeiro existiu essa palavra alfabeto, aí depois dessa aqui
fizeram essa palavra alfabetizar. Então, quando a palavra primitiva, que é o pai, né, que é o primeiro que apareceu, termina sem CS, o filho dele, que é o derivado, vai terminar em Z. Mas se por acaso aqui no pai tivesse um S no final, o derivado, que é o filho, né, seria S, terminaria com S. Ai, tia, não entendi. Vamos ver direitinho. Tem um quadrinho aqui que tem palavras primitivas e verbos derivados. Palavras primitivas: economia. Aí tem o verbo derivado, economizar. Tá vendo? O pai da palavra é economia. O filho, economizar. Então quer dizer que economia veio primeiro, aí depois fizeram a palavra economizar, de economia. Aí a palavra primitiva é análise. Aí tem, ó, o seu filho, analisar. Estão vendo? A palavra mesmo original, a verdadeira, é análise. Aí de análise fizeram uma outra palavra, como se fosse o filho dele, analisar. Vocês estão vendo que, ó, análise tem S no final. Então, analisar, que é seu filho, vai também ter S. É como se eu tenho filho, eu tenho uma filha. E vou dizer que o meu olho é castanho, o olho dela é castanho. E vou dizer que os nossos olhos são iguais. Então, eu sou a primeira, eu sou a original e ela é minha filha. Então, ela pegou esse olho de mim. É como se fossem essas palavras. Palavras que terminam com S, o filho também puxa o S. Então, se analisar tem S, se a análise tem S, analisar, que é o seu filho, né? Como se fosse seu filho, também vai ter S. Agora, se não tiver S, o seu filho não vai ter S, não. Porque como é que pode? Uma palavra ter e o seu filho, a sua palavra filha, né? Vocês estão entendendo, não ter. Então, análise tem S, analisar também vai ter S. Em cima, economia. Economia tem S? Não. Então, seu filho economizar não pode ter S, ele vai ter Z. Deu para entender? Vou escrever aqui no quadro para vocês entenderem melhor. Aqui eu tenho para vocês explicarem. Alfabeto termina com S? Não. Então, o filho dele, alfabetizar, não pode ter S não, vai ser Z. Agora, se ele tivesse um S, aí sim, o filho dele teria S. Acho que deu para entender legal, não foi? A gente vai treinar mais nas atividades. Vamos terminar. Primeiro, vocês vão completar o quadro a seguir, escrevendo as palavras primitivas e os verbos derivados. Ou seja, vão escrever as palavras principais e as que se deram depois, com seus filhos. Final. Vamos ver uma palavra para final? Finalizar. Final, finalizar. Final termina com S? Não. Então, finalizar vai ser o quê? Z. Vai terminar com Z. Alfabeto. Alfabetizar. Que nem eu botei aqui, ó. Termina com o quê? Com Z. Porque alfabeto não tem S, não. Então, alfabetizar não vai ter S, não. Tem que ser com Z. Próxima palavra. Paralisia. Quem vai ser o verbo derivado? Paralisar. Se paralisia tem S, então paralisar vai ter S também. Aí tem uma palavra primitiva. Não tem a palavra primitiva embaixo de paralisia. Então, a gente vai olhar o seu derivado. Avisar. Avisar, qual é o pai de avisar? Aviso. Se avisar tem S, então aviso também vai ter S. Embaixo tem cicatriz. Cicatriz tem o quê? Z. Então, seu filho vai ter Z também. Cicatrizar. Entenderam como fica? Final, finalizar, com Z. Alfabeto, alfabetizar, com Z. Paralisia, paralisar, com S. Aviso, com S. Cicatriz, cicatrizar, com Z. Deu pra entender, não foi, gente? Agora vamos para a próxima página. A 112. Segundo quesito. Minha gente, eu tô mexendo tanto no olho, porque eu acho que caiu um cisquinho dentro do meu olho. Por isso que eu tô mexendo tanto. Bom, vamos continuar. Segundo. Complete os verbos a seguir empregando isar ou içar com S. Isar com Z ou isar com S. Pesquisar. Pesquisar é filho de quem? De pesquisa. Pesquisa é com S. Então, pesquisar vai ser
com S também. Tranquilizar. Tranquilizar vem de tranquilo. Tranquilo não tem S não, então tranquilizar vai ser com Z. Revisar. Revisar vem de revisão. Revisão é com S, então revisar vai ser com S também. Letra D. Suavizar. Suavizar vem de suave. Suave não tem S, então suavizar vai ser com Z. Letra E. Canalizar vem de canal. Canal não tem S, então canalizar vai ser com Z. Letra F. Eternizar. Eternizar vem de eterno. Eterno não tem S, então eternizar vai ser com Z. Letra G. Alisar. Alisar vem de liso. Então, alisar, liso tem S, então alisar vai levar S também. E a última palavra, atualizar. Atualizar vem de atual. Atual não tem S, então atualizar vai terminar em Z. Deu para entender, não foi? Aí no terceiro quesito. Descubra os verbos que derivam dos termos abaixo e encontre no diagrama. Depois escreva. Vocês aí, ó, aí dentro no terceiro quesito tem um quadrinho azul com o nome como se fosse dos pais, das palavras principais. Vocês vão achar os filhos. Então, improviso, improviso qual é o... Peraí, eita, desculpa, gente, eu troquei. Aqui estão os filhos. Vocês vão ter que procurar os pais. Improviso vem de improvisar. Então, vocês vão procurar aí no caça-palavra a palavra improvisar. Símbolo vem de simbolizar. Então, gente... Peraí. Eu acho que eu... Gente, eu tô trocando de novo, me desculpa. Eu tô trocando. Deixa eu repetir esse terceiro quesito de novo, eu tô me confundindo. Porque é tanta coisa aqui. De novo. Deixa eu explicar. Do começo, terceiro quesito. Essas palavras não são os filhos, são os pais mesmo. Eu que tô me trocando, desculpa, tá? Tô confundindo. Essas palavras são os pais. A gente vai procurar os filhos, as palavras filhas deles. Improviso. Qual é o filho? Improvisar. Símbolo. Qual é o filho? Simbolizar. Deslize. Qual é o filho? Deslizar. Industrial. Qual é o filho? Industrializar. E reprise, qual é o filho? Reprisar. Então, vocês vão procurar essas palavras. Improvisar, simbolizar, deslizar, industrializar e reprisar. Vocês vão procurar essas 5 palavras. Depois que vocês acharem essas 5 palavras, vocês vão escrever aqui na linha, tá bom? Aí, depois que vocês terminarem essa página 112, vocês vão para a página 113. Tem antes da leitura. Nas páginas seguintes, você vai ler um texto de opinião extraído do jornal, cuja primeira página você vê a seguir. Aí do lado, vocês estão vendo a primeira página desse texto, dessa revista, desse jornal. Observe a primeira página do jornal. Você diria que os assuntos tratados neles estão relacionados a que área? Olhando essa página, vocês acham que esse jornal está falando sobre o quê? Saúde, meio ambiente ou economia? Aí no segundo quesito. O nome do jornal é APROMA. Essa é a sigla da Associação Protetora do Meio Ambiente. Esse título está coerente com a manchete apresentada em sua primeira página? Explique. Qual é a manchete que está na primeira página? Preserve o que é nosso, estamos nessa luta. Então, essa sigla que está aí tem a ver com esse assunto? Sim. Por quê? Porque ele está tratando sobre o meio ambiente, por isso que tem sim a ver. O terceiro quesito, vocês vão observar o título do texto desse jornal aqui. O título do texto é Cuidados com a Natureza. Que ações em prol da natureza você conhece? O que é que vocês conhecem? Quais são as coisas que vocês conhecem que ajudam a natureza? Vou dar um exemplo. Reciclar, reaproveitar, limpar. Tem várias palavras que são palavras que ajudam ao meio ambiente, que são coisas que a gente faz que ajudam o meio ambiente, ajudam a natureza. Vocês vão escrever mais palavras aqui. Se vocês não lembrarem, pode procurar na internet, não tem problema não. Aí, o quarto quesito. O que você espera encontrar no texto de opinião que vocês vão ler? Bom,
Eu acho que vai encontrar alguma coisa falando sobre o meio ambiente. Como cuidar, como preservar, eu acho isso. E vocês? Bom, vamos ver agora o que é que ele vai dizer. Passem para a página 114. Leia o texto de opinião para conhecer as ideias que ele apresenta. Cuidados com a natureza. Toda mudança de comportamento começa por pequenos atos, novas atitudes. Com o meio ambiente não poderia ser diferente. Basta dar o primeiro passo. Mais do que só cuidar dela, é preciso ter sabedoria para utilizá-la. Afinal, a natureza nos proporciona também um alimento, a base para tantos sabores. E a sabedoria continua a dar a destinação correta ao fim da vida dos produtos, principalmente das embalagens. Afinal, a reciclagem hoje é um sinônimo de vida sustentável. Pensando em vida sustentável, a água também merece uma atenção especial. Este recurso vital é um dos responsáveis pela imensa biodiversidade do planeta e uma das principais fontes de energia da nossa sociedade. O uso sem responsabilidade ou moderação pode causar a escassez deste importante bem, além de agravar o problema das mudanças climáticas e seus fenômenos. Além de economizar água em casa, usando o recurso de forma econômica nas atividades cotidianas, é importante saber que um simples papel jogado nas ruas da cidade contribui para entupir bueiros e galerias fluviais. Esses resíduos agravam o problema das enchentes e inundações quando ocorre uma chuva mais forte, e as consequências acabam voltando para nós mesmos. Dentro de casa, podemos tomar outras atitudes simples, como de grande impacto quando o assunto é a preservação do meio ambiente. De quebra, ainda podemos ter um efeito positivo na saúde de nossa família e de toda a comunidade. A reciclagem é o maior exemplo disso. Mais da metade do lixo que produzimos pode ser reciclada. Atitude que gera inúmeros benefícios para o meio ambiente. Melhora a vida nas cidades, gera renda de forma digna e sustentável para milhares de pessoas e ainda movimenta a economia. Separe os metais, plástico, papéis e vidros e informe sobre a existência do serviço de coleta seletiva na sua região. Caso ela não exista, entre em contato com a prefeitura para informar que essa é uma demanda da comunidade. Outra possibilidade é buscar cooperativas de catadores e convidar um dia na semana para que seja feito o recolhimento do lixo reciclável do seu prédio, da rua ou até mesmo do bairro. Agora, vamos passar para a página 116. Primeiro, sua expectativa sobre o texto se confirma após a leitura? E aí, aquilo que a gente achava que o texto ia falar era sobre isso mesmo? Bom, eu acertei, era sobre como preservar o meio ambiente mesmo. Segundo, antes de ler o texto, você e seus colegas conversaram sobre alguns cuidados com a natureza. Quais atitudes listadas por vocês foram citadas no texto? E aí, quando eu mandei vocês copiarem lá, naqueles quadradinhos, que eu disse reciclar, que eu disse reutilizar, que era bom para fazer para a natureza, que vocês tinham que escrever. Qual foi o que chamou mais a atenção de vocês aí no texto sobre isso? Quarto quesito. Isso não precisa não, nem o primeiro, nem o segundo precisa copiar não, tá, gente? Só quero que vocês pensem um pouquinho sobre isso. E o terceiro também não precisa não. O texto de opinião traz exemplos do que poderia ser feito para melhorar o meio ambiente. Quais deles mais chamam sua atenção? Explique. Também não precisam, só precisam pensar um pouquinho mais sobre isso. Aí vamos para o quarto quesito. De acordo com o texto, qual a importância da reciclagem? Por que a gente reciclar é tão importante? Quinto, por que a água é considerada um recurso importante? Por que a água é tão importante para o mundo, para nós, para os seres vivos? Sexto quesito, vocês vão relacionar os parágrafos do texto às informações que ele apresenta. Parágrafos, lembra? Gente, lembra que são pedacinhos do texto? Bora voltar. Aqui tem vários pedacinhos. Aqui, ó, é um pedacinho. Aqui é outro pedacinho. Tá vendo? Aqui é outro pedacinho. Aqui é outro pedacinho. Aqui é outro, ó. 1, 2, 3, 4.
Tem 4 parágrafos. Que nem aí, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Vocês vão dizer sobre o que cada parágrafo está dizendo. O primeiro está falando sobre o quê? De novo, vou mostrar a vocês quais são. Aqui, deixa eu mostrar para vocês direitinho. Eu contei para vocês errado, eu vou explicar agora direitinho. Porque eu falei muito rápido, eu acho que vocês não entenderam. Um parágrafo, esse aqui, esses dois. Segundo parágrafo, esse aqui. Terceiro parágrafo, isso aqui. Quarto parágrafo, isso aqui. Quinto parágrafo, eita. Ai, minha gente, de novo, eu troquei. Calma, vamos. Primeiro parágrafo, isso aqui tudinho, eu tava dividindo, né? Não, isso aqui tudinho. Segundo parágrafo, terceiro parágrafo, quarto parágrafo. Por quê? Como eu tô mostrando pra vocês aqui no celular, eu não tô conseguindo ver direito. Aí vocês vão ver o que cada parágrafo tá dizendo, vai botar a letra I. Aí vem pro sétimo quesito. Observe o emprego do travessão no texto abaixo, no trecho abaixo. Travessão é aquele tracinho assim. Mais do que só cuidar dela, é preciso ter sabedoria para utilizá-la. Afinal, a natureza nos proporciona também o alimento, a base para tantos sabores. Esse parágrafo, esse textinho aí, tá servindo para quê? Para começar a fala do autor? Para explicar alguma coisa? Para enfatizar a opinião do autor? Oitavo quesito. Qual é o objetivo deste texto de opinião lido? O que é que esse textinho aqui, ó, do sétimo quesito, tá querendo dizer? Vocês vão escrever. No nono, tem. Nos textos de opinião, gente, são quando o autor diz a sua opinião no texto. Nos textos de opinião são empregados argumentos, ou seja, ideias, para convencer o leitor, a pessoa que está lendo, de algo. Leia os argumentos abaixo e marque um tracinho assim, ó. Um tracinho. E deixa eu apagar aqui. Fica melhor. E marque um tracinho assim, para os que estão de acordo com o texto. E um tracinho assim, para os que não estão de acordo com o texto. O texto aí tá dizendo que é para jogar o lixo em qualquer lugar. Tá dizendo que é para usar a água de maneira certinha para não acabar. Tá dizendo que a gente tem que separar os lixos, as coisas que vão pro lixo tem que separar cada um no seu lugarzinho certinho. E tá dizendo que é pra gente não se importar com a água, para gastar à vontade. Vocês vão botar aí. O que for certo, tracinho. O que for errado, um X. O décimo. O texto de opinião apresentado foi publicado em um jornal impresso. Um jornal impresso é aquele jornal de papel que a gente pega. Em que outro lugar esse tipo de texto costuma ser publicado? Esse tipo de texto pode ser publicado, gente, em blog, em site, em jornais digitais, em revista, tudo isso. Pode ser publicado em tudo isso. Aqui terminamos o nosso livro grossinho, mas não acaba por aqui. Hoje tem muita tarefinha. Então, agora vamos pegar o nosso livro fininho e abrir na página 47. Poxa, tia, tem muita tarefa. Por que muita tarefa? Porque estamos quase terminando nossa segunda unidade. Então, tem muita tarefinha para fazer. Mas vamos lá. Continuando, ó. Verbos terminados em izar, em içar. Observe os pares das palavras a seguir. Friso, frisar, oficial e oficializar. Vocês vão botar P para as palavras principais e D para os seus filhinhos. E aí, quem vocês acham que é o pai? Friso ou frisar? Friso. Então, botem P na palavra friso e D na palavra frisar. E não... Era um fiapo aqui na minha boca. E na próxima caixinha amarela, quem é o pai? Oficial ou oficializar? Oficial. Então, bota a letra P em oficial, D em oficializar.
As palavras derivadas são o quê? Substantivos, verbos ou adjetivos? São verbos, gente. Por que são verbos? Estão indicando que a gente está fazendo alguma coisa. Verbos indicam que a gente está fazendo alguma coisa. Exemplo, frisar, a gente está fazendo algo. Oficializar, está fazendo algo. Então, são verbos. Letra C. A palavra isar e isar tem o quê? O mesmo som ou sons diferentes? Tem o mesmo som. Letra D. Com base nas palavras acima, complete as informações com a letra S ou com a letra Z. Palavras com S... Eita, já dei a resposta. Palavras com, em sua última sílaba, Eita, tá fogo. De novo. Palavras com, em sua última sílaba, originam verbos com... São, vou dizer agora, ajudar vocês na resposta. Palavras com S, em sua sílaba, originam verbos com S. Depois, lá embaixo, palavras com a letra diferente de S, em sua última sílaba, originam verbos grafados com Z. Depois, no segundo quesito, complete os verbos com S ou Z. Depois, escreva esses verbos. Se necessário, use um dicionário. Verbos: detetizar, colonizar, arborizar, visar. Detetizar com que vem de detetizar com Z. Colonizar com Z também. Arborizar com Z. E visar com S. Vocês vão copiar as palavras do lado. Depois, na página 48. Veja a seguir 2 modos de formar verbos terminados em isar. Capital, o nome é capital, é só juntar isar que fica capitalizar. Aí já tem o filho dele. O pai é urbano, é só juntar com isar que fica urbanizar. A mesma coisa vocês vão fazer com os de baixo. Ágil, mais isar, agilizar. Moderno, mais isar, modernizar. Popular, mais isar, popularizar. Vocês vão juntar a palavra que tá aí, mais isar. Isso, terceiro quesito da página 48, tá? Depois, no quarto quesito, no diagrama abaixo, nesse aqui, ó, vocês vão encontrar e pintar 2 ações necessárias para a preservação do meio ambiente. Tem 2 palavras aí que a gente precisa fazer para o bem do meio ambiente. Sendo que, ó, ela tá assim, toda redondinha. Vocês vão lendo assim, ó, girando para tentar ler. Vocês, quando acharem 2 palavrinhas, vocês vão pintar ela. Aí depois vocês vão criar uma frase com essas 2 palavrinhas que vocês encontraram e escrever na linha embaixo. Depois que terminar a página 48, vamos para a página 49. Meu Deus, tia, tô cansada. Calma que tá terminando. 49. Quinto quesito. Com base nas palavras do quadro abaixo, forme verbos terminados em isar ou içar. Em seguida, escreva nas colunas correspondentes. Aqui, gente, tem os pais. Vocês vão fazer os filhinhos. Aqui, ó, os filhinhos que terminar em isar com S e aqui os filhinhos que terminar em isar com Z. Útil tem S. Então vai ser o quê? O filho dele vai ter Z. Vai ser utilizar. Vai entrar com Z. Sistema tem S no final. Eu sei que tem S no começo, mas tem que ser no final. Sistema, então vai ser sistematizar com Z. Precisão, sim. Então vai ser, ó, precisar com S. Preste atenção, tô dizendo a resposta. Reprise tem S, então vai ser reprisar com S. Quando for S na caixinha do S, quando for Z na caixinha do Z. Revisão, revisar com S. Sinal, sinalizar com Z. Característica, caracterizar com Z. Dramático, dramatizar com Z. Autorização, autorizar com Z. Liso, alisar com S. Social, socializar com Z. Catalise, catalisar com S. Terminou? Sexto quesito. Complete as frases a seguir com os verbos derivados das palavras abaixo. Vocês vão terminar
vocês vão completar essas frases com o filhinho dessas palavras aí. Aí tem família, consciência, especial, local e análise. Família, familiarizar. Consciência, conscientizar. Especial, especializar. Local, localizar. Análise, analisar. Vocês vão usar essas palavras que eu falei. Familiarizar, conscientizar, especializar, socializar e analisar. Vocês vão usar essas palavras aí, ó, nas frases. Agora é só ver onde cada uma se encaixa. Depois, vocês vão passar para a página 50. Sétimo quesito. Vocês vão marcar um X na opção que preenche corretamente os espaços dos verbos. Em seguida, vão escrever eles novamente. Tem um exemplo aí. Ajuizar tem Z. Vocês vão marcar aqui, ó. Ajuizar tem Z. Vai marcar o Z e vai escrever com Z. A mesma coisa vocês vão fazer aqui com os outros. Paralisar com S. Enraizar com Z. Imunizar com Z. Suavizar com Z. Teorizar com Z também. Depois vai escrever a palavra todinha certinha do lado. E no oitavo quesito, vocês vão organizar as palavras. As palavras estão todas misturadinhas. Vocês vão organizar elas e escrever aqui do lado. E finalmente terminamos. Eu sei que esse vídeo foi muito longo, foi muita tarefa, que eu não aguento mais, mas a gente tá terminando. E a tarefa foi fácil, eu ajudei vocês bastante. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Então, um beijo e até a nossa próxima aula, tá, gente?